Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Hoje, no dia dessa grande festa, que é a festa da Transfiguração, que na verdade foi essa experiência maravilhosa que Pedro, Tiago e João tiveram com Jesus. Quando Jesus estava ali rezando, bem na frente deles, depois de eles terem subido o Monte Tabor, o rosto de Jesus mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eles tiveram uma experiência de céu quando eles viram Jesus na sua glória, porque até então eles se relacionavam com Jesus, mas eles não viam a natureza divina, eles só viam a natureza humana de Jesus, como eu estou vendo você aqui. Mas ver a natureza divina eles não viram, não viam até aquele momento. Aí você viu que Pedro entrou em desespero. João e Tiago, eu não sei como é que ficaram, porque não se narra, mas que Pedro ficou doido, ficou. Desculpa a expressão, né? Mas isso aqui é importante para nós em que sentido? Lá no Salmo 72, aqui na tradução da Bíblia da Ave Maria, o 72, mas quem usa a CNBB ou a evangélica ou outra, é o Salmo 73. Ele diz bem assim, um salmista: afora vós, o que há para mim no céu? Olha, afora vós, o que há para mim no céu? Ele está dizendo, no céu está Deus. Fora de Deus, o que é que tem de mais importante? Aí ele diz assim: se vos possuo, nada mais me atrai na terra. Se eu vos possuo, nada
mas nessa terra me atrai. Na verdade, a experiência que aqueles 3 tiveram foi mais ou menos isso do que o salmista está falando agora. Ele teve a experiência de Deus. A alma aspira por Deus. A minha alma tem sede de Deus, vai dizer também o salmista Davi. E eu só terei a alegria quando eu ver a face do meu Deus. E quando eu ver o Deus vivo. A vida cristã nossa não tem sentido se dentro de nós não houver esse desejo, essa aspiração. A nossa aspiração é Deus, é o desejo de Deus, é de estar com Deus, é de viver com Deus, é de possuir Deus. Se não for isso, não tem finalidade nenhuma. Cada dia que os anos vão passando na minha vida, eu vou percebendo que essa voz, isso que o salmista falou, vai se tornando mais forte dentro de mim. Se vos possuo, nada me atrai na terra. O que é que nessa terra pode atrair um homem de Deus ou uma mulher de Deus? O que é que existe nessa terra que pode estar acima de Deus, que nós como cristãos desejaríamos tanto? Não tem. O que é que tem? Eu fico impressionado quando eu vejo aqueles homens e mulheres de Deus que já têm anos de vida aí com Deus, que às vezes o pessoal olha e vê até aquela pessoa como exemplo, e no dia do aniversário dela ela diz bem assim: eu quero ainda muitos anos de vida aqui. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu vou repetir. Como um homem de Deus e uma mulher de Deus, depois de muitos anos de vida vivida aqui nessa terra, já experimentou, já viu muitas coisas, e no dia do aniversário, o desejo dessas pessoas é esse: que Deus ainda me dê muitos anos de vida aqui. Não entendeu nada, meus irmãos. Ainda não entendeu. Porque uma pessoa, depois de muitos anos de experiência com Deus, de vivência com Deus aqui na terra, ele não poderia desejar outra coisa senão Deus. Na verdade, o que ele deveria dizer é assim: olha, entre aspas, não é com depressão, né? Eu já estou cansado dessa vida, eu quero Deus. Eu quero ir para lá. Eu quero experimentar Deus naquilo que é a grande experiência. Eu quero contemplá-lo. Eu quero viver com Ele para sempre. Esse é um desejo que deveria existir dentro do coração de qualquer cristão. Não é só daqueles que já estão lá na frente, mas qualquer cristão desejaria isso. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa felicidade. É isso que Deus quer que nós peçamos. É isso que Deus quer que seja o nosso desejo. Quando eu meditava hoje essa passagem, eu vi aqui um erro de Pedro. Mas é coisa minha, viu? É coisa do Padre Augusto. Pedro falou bem assim: é bom estarmos aqui. Olha bem, Pedro teve uma experiência com Jesus naquele momento, uma experiência de céu tão grande, que naquele momento ele diz: é bom estarmos aqui. Olha, se fosse eu ia dizer assim:
Ah, Senhor, vai ser bom estar lá. Porque aqui é passageiro ainda. Tanto que foi só um momento que ele teve, depois ele desceu, foi embora. Então, se fosse eu diria assim: ah, Senhor, vai ser bom estar lá contigo, estar lá com o Pai, estar lá com o Espírito Santo, mas vai ser bom demais. Quando é que eu irei para lá? Mas mais uma decepção minha, os cristãos de hoje não querem ir para lá. Não querem. Os cristãos de hoje querem ter boas experiências com Jesus aqui, para depois contar para os outros. Nossa, eu tive uma experiência muito boa lá na capela. Ah, eu tive uma experiência muito boa quando eu orei em línguas pela primeira vez. Ah, foi um grande momento de alegria quando quando eu li a palavra de Deus. Mas foi uma experiência maravilhosa. Me desculpe eu dizer, seu bobo e sua boba, isso é pouco demais em relação ao que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama e que vai ser lá na eternidade. Isso é muito pouco. Na verdade, quando nós passamos por esses tipos de experiência, era para nós dizermos assim: ai, Senhor, me leva, porque lá eu quero experimentar, porque lá é muito mais do que aqui. Era isso que nós deveríamos experimentar. Não, nós nos contentamos com as migalhinhas daquela mulher que ficava debaixo, que Jesus deu o exemplo para ela. Nós nos contentamos com aquelas migalhinhas que ficam embaixo da mesa. Me mostre um santo canonizado pela igreja que não desejou ir para o céu. Me mostre um santo que ficou, não, eu quero ficar aqui. São Paulo, ele se expressa bem assim, olha, eu quero ir para lá, mas se o senhor quiser que eu fique aqui ainda pregando o evangelho, eu posso até pregar, mas o que eu quero é ir para lá. Traduzindo com as minhas palavras. Você vê homens aí, mulheres todos cheios do Espírito, que a gente fica assim, nossa, aquele cara. Mas se você perguntar para ele, se Deus te levar onde você quer, não, eu não quero. Então não entendeu nada. Vai rezar mais, vai fazer mais contemplação, recebe mais Jesus na Eucaristia, leia mais a Sagrada Escritura, vai lendo a vida dos santos, que vai chegar um momento que você vai dizer, realmente, neste mundo, o que é que tem de tão bom que eu quero ficar aqui? Não tem, eu quero ir para lá porque lá é melhor. Bem, não me vangloriando, né? Olha, eu já estive no Japão, eu já fui nos Estados Unidos, eu já fui na Europa, em vários lugares. Olha, eu vou dizer francamente para você, em todos esses lugares que eu fui, eu não vi aquela coisa que o pessoal fala. O pessoal vem com seus gabos de lá, né? Nossa, mas eu tive não sei o quê, eu fui lá é maravilhoso, manda foto e tudo. Eu nem foto eu tiro. Nem foto eu tiro. Pode ver se tem foto minha. Tem algumas aí que alguém tirou. Primeira vez que eu fui na Terra Santa, eu e Vanúzia, nós tiramos várias fotos. E quando nós chegamos, nós fomos colocar ali no álbum, né? Aquele álbumzinho, aquelas fotos antigas ainda. Aí chegou um momento que a gente cansou. Deixa para lá, nunca mais fizemos mais nada. Deixamos para lá. Porque eu me pergunto, o que é que tem nos Estados Unidos de tão bom que o céu esteja abaixo? A Europa, qualquer lugar na Europa, qualquer paisagem nesse mundo, me mostre o que é que tem nas paisagens desse mundo de tão bom que seja melhor, que supera a visão de Deus, a presença de Deus. Me diga, me convença, porque até agora eu não me convenci. E todo tipo de experiência que se passa, depois passa pela experiência e passa. Aí depois fica querendo mais. Só que depois às vezes não consegue ter mais. Aí fica dizendo, Deus não me ama, será que Deus existe? Não, lá na eternidade não passa, fica.
É aquela felicidade que não passa. Quando os santos eles chegam no céu, eles dizem bem assim: Senhor, por que o Senhor não me chamou logo? É assim que eles dizem. Por que o Senhor me fez demorar tanto lá? Eu estava iludido, achando que lá era até melhor. Mas por que o Senhor demorou tanto? Olha que mistério, né? Tem crianças por aí que elas só são concebidas. Elas são concebidas e já vão. Elas nem experimentam o que é essa terra. Para elas, vai ser só o céu mesmo. Passa por aqui e já vai. Eu sei, aí tem o sofrimento da mãe, tem o sofrimento do pai, que queria pegar aquela criança, queria cuidar, queria fazer tudo. Mas a criança já está lá dizendo assim: ai, que bom, aqui é melhor. Aqui é bom demais. Eu acho que ela nem diz, né? Aqui é bom demais, porque não tem nem como comparar. Aqui é bom, porque ela não tem comparação com o que ela viveu aqui. É só bom. Mas eu repito, Pedro deveria ter dito assim: mestre, vai ser bom demais lá. Se aqui já foi assim, imagine lá. Aí eu termino, tem um filme que se chama Os Mártires Claretianos. Ele está em espanhol, mas se você coloca lá no YouTube Os Mártires Claretianos, aí vai aparecer, né? Mas não aparece o nome do filme como Os Mártires Claretianos. Alguma coisa lá com Deus, que agora eu me esqueci. Eles foram martirizados, eram seminaristas e os superiores deles, da congregação dos claretianos. Na hora que eles vão ser mortos, porque a condição que eles tinham dado para eles era a seguinte: vocês vão ter que tirar a batina e renunciar a Jesus Cristo. E ele sempre respondiam: viva Cristo Rei. Ou seja, nós não vamos tirar a batina e nós não vamos renunciar a Jesus Cristo. Aí a sentença foi: nós vamos matar vocês. Aí os seminaristas começaram a se abraçar um ao outro. E eles diziam assim: daqui a pouco nós vamos estar lá e nós vamos nos encontrar lá na eternidade. Olha só. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar lá. Ok, meu irmão, e abraçavam um ao outro. Não é o martírio, não é a dor do martírio, é o que vai acontecer depois do martírio. É essa experiência, é essa vivência com Deus. Isso é transfiguração, isso é graça. E nós precisamos pedir a Deus essa graça, porque eu continuo dizendo, eu não consigo entender quando eu vejo um cristão que quando ele apaga a velinha do aniversário dele, aí perguntam para ele: e aí, o que é que você quer pedir para Deus? Ele diz: muitos anos de vida aqui. Eu não consigo entender. Então tá bom, vamos pedindo a Deus a graça, né, de nós chegarmos a essa situação, né, dos mártires, dos santos, de Santa Teresinha que queria ir para lá, Santa Teresa d'Ávila, e todos os santos que queriam ir para lá. Porque enquanto o homem, ele não querer e não ter esse santo, nobre e altíssimo desejo pelo céu, ele ainda é um cristão triste, apegado com esse mundo. Ele ainda não entendeu nada. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.